Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, desde o Instituto Superior Técnico, temos como convidada Rosário Macário, doutorada em Sistemas de Transportes neste Instituto, professora e coordenadora do mestrado em Planeamento e Operação de Sistemas de Transportes. Faz parte do Conselho Científico do CERIS, Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, na área de Sistemas de Transportes. O Instituto faz parte do técnico também. É administradora não executiva da consultora TIS, Transportes, Inovação e Sistemas. É também professora de Transporte Aéreo na Universidade de Antuérpia, editora-chefe no jornal Case Studies on Transport Policy, publicado pela Elsevier, e editora de vários outros jornais científicos. É também fundadora da Associação IASA, Institute for Advanced Studies and Awareness. Bem-vinda. Obrigada. Lê-se no programa do atual governo. O governo irá promover o funcionamento em todo o país de serviços de transporte público de qualidade, coletivo e individual, com ou sem condutor, com horários e frequências ajustados às necessidades dos utilizadores. Agora que estamos a chegar ao final da legislatura, este objetivo foi cumprido? Esse objetivo foi largamente consolidado. Não terá sido cumprido na sua totalidade, porque continua a haver muitos locais onde não há uma oferta ainda adequada e, sobretudo, uma oferta que permita às pessoas poder confiar que podem fazer a sua deslocação diária sem recorrer ao carro privado. Mas houve de facto neste último governo, e pode-se dizer neste e no anterior, houve de facto um conjunto de iniciativas que produziram uma reforma, digamos, do nosso sistema de transportes e que consolidaram muito esta ideia de que temos que ser mais sustentáveis e que, portanto, é necessário termos menos dependência do carro privado. E, portanto, fizeram-se de facto bastantes ações, algumas reformas legislativas, portanto, desde a introdução da legislação dos transportes flexíveis, da legalização da própria da Uber e, portanto, e de serviços similares à Uber. Os chamados TVDE, não é? Que já Exatamente, vamos falar sobre isso mais à frente. Os chamados serviços de TVDE bem, assim como estas medidas mais recentes relativamente aos espaços sociais. Portanto, foi a medida que teve maior impacto popular, apesar de não ser a única medida que foi tomada. Portanto, houve também muitas medidas tomadas no domínio do estacionamento, dos modos suaves, e aqui não só o governo, portanto, os diferentes municípios. O que é que quer dizer os modos suaves? Os modos suaves são, no essencial, os modos sem motorização poluente. Estamos a falar da bicicleta, da trotinete, portanto, os modos não poluentes, por assim dizer, que também se chamam modos ativos, porque são modos que exigem uma certa atividade física por parte das pessoas que o utilizam. Portanto, a terminologia vai sendo usada por diferentes protagonistas, ora como modos ativos, ora como modos suaves, mas no essencial quer-se dizer o mesmo. Portanto, se é deslocação de forma não poluente e, portanto, que pode ser também deslocação por modos elétricos. Portanto, tem havido bastante legislação e bastantes iniciativas, quer ao nível do Governo Central, quer ao nível dos municípios. Portanto, muitos municípios têm tomado bastantes ações no sentido da mobilidade e da criação de sistemas mais sustentáveis, nomeadamente Viseu, Cascais, Oeiras, Porto, Matosinhos, têm tido iniciativas muito significativas neste domínio. Portanto, se quisermos, a mobilidade hoje está, sem dúvida, nas prioridades dos governantes, quer do Governo Central, quer do Governo local. Foi um bom governo, este governo, em relação à mobilidade? Foi um governo que tomou várias iniciativas. Se é um bom governo ou se é um mau governo, isso é um resultado que só se verá mais longe. E nem se pode avaliar apenas dessa forma. Portanto, seria leviano avaliar dessa forma. Mas é um governo que tomou... Porquê que isso é? Porque os transportes têm um caráter muito sistémico e não são autónomos, ou seja, os sistemas de transportes não têm fim próprio. São normalmente dependentes de outros fins, de outras realidades, nomeadamente da localização das atividades, das necessidades das pessoas. Portanto, há uma grande interação entre os vários sistemas que, digamos, fazem funcionar a nossa sociedade. E, portanto, não se pode dizer, tout court,
o governo foi bom, tomou medidas boas e 5 minutos depois das medidas terem sido tomadas. Porque todas as medidas que se tomam em transportes e nos sistemas de transportes têm a ver com o comportamento das pessoas. Seja de tecnologia, seja de regulamentares, seja de caráter económico, de caráter jurídico, todas as ações que se tomam têm uma implicação no lado comportamental. E o sucesso e o insucesso é feito da interação da componente comportamental das populações com aquilo que se faz do ponto de vista da organização do sistema. E, para além disso, temos todo um quadro institucional que garante a implementação e o cumprimento de um conjunto de medidas. Nós podemos ter uma legislação fantástica, e já aconteceu em Portugal. Em 1990, a nossa Lei Quadro era das leis mais evoluídas e publicamente reconhecida em vários países como uma das leis mais modernas e mais evoluídas para os sistemas de transportes. A Lei Quadro, a Lei Quadro de 1990. No que toca a este tema. No entanto, era a Lei Quadro do Sistema de Transportes, evoluidíssima, muito bem feita, mas não teve sucesso porque não teve uma boa implementação, não tínhamos um quadro institucional adequado para implementar e, portanto, era uma lei magnífica, mas que ficou por aí mesmo. E, portanto, por isso é leviano dizer o governo foi bom, o governo foi mau, porque introduziu 10, 20, 30 medidas, não é por aí. E os transportes são dos sistemas em que é necessário esperar para perceber, ou seja, é necessário distinguir entre aquilo que é o produto, que é a medida que se coloca no terreno, qual é o resultado que ele vai ter, e o resultado depende já do comportamento, e qual é o impacto que ele vai ter, que é ainda mais longínquo, que vai depender de como é que a sociedade se reorganiza, tendo em consideração essas novas influências e essas novas induções. Portanto, repare que numa sociedade democrática nós não comandamos a população, nós induzimos a população a tomar certas escolhas, a tomar certas medidas em função daquilo que cada cidadão vê como sendo a vantagem para si próprio. E, portanto, a arte de desenhar boas políticas e boas medidas, se quisermos, ou boa legislação, é a arte justamente de sermos capazes de desenhar medidas em que o cidadão se revê nessas medidas, adere ao sistema e toma as suas opções, e quando toma as suas opções vai exatamente fazer as escolhas que são melhores para a sociedade no seu todo. Portanto, é um processo de indução. E esse processo de indução não tem resultados depois da manhã. E, portanto, ainda que haja uma enorme utilização política dos transportes, não há programa de partido político, seja da esquerda à direita, não há programa que não fale em transportes e que não faça promessas de transportes, por uma razão muito simples, é um setor que está muito próximo do dia-a-dia da população, está muito próximo do voto e, portanto, é naturalmente usado nos momentos em particular nos momentos de eleições e, portanto, é particularmente apetecível para ser trabalhado nestas alturas. Mas, na verdade, os resultados de qualquer ação de transportes são resultados que não se obtêm nem no dia seguinte, nem no ano seguinte, e às vezes levam 10 ou 20 anos para se consolidarem esses mesmos resultados, não é? A Lei número 52 de 2015, de 9 de junho, que é o regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, atribuiu às câmaras municipais, às comunidades intermunicipais, as CIMs, que são constituídas por municípios que decidiram associar-se e gozam de uma personalidade jurídica própria, e também às áreas metropolitanas, competências como autoridades de transportes no planeamento e gestão do Serviço Público de Transportes de Passageiros. Já existem? Já se sabe quais é que são as consequências desta mudança? Vamos lá ver, essa mudança à partida, portanto, quando ela é tomada, já se sabe que tem vantagens e inconvenientes, como qualquer solução. Mas uma das vantagens é, sem dúvida, o facto de colocarmos a decisão sobre transportes mais próximo da população, ou seja, mais próximo de quem o decisor está mais próximo da população. E, portanto, esse fator, por si próprio, deve melhorar a qualidade da própria decisão. Essa legislação, tendo uma boa direção, ou seja, de descentralização, teve naturalmente também um handicap grande, que é estas CIMs e as autoridades municipais simples ou agregadas não foram preparadas para receber esta função.
E, portanto, não foram hoje preparadas tecnicamente? não foram tecnicamente preparadas ou equipadas para esta função. E, portanto, hoje temos entidades que lutam com algumas faltas de competências para poder lidar com o processo. Mas o que é que isso quer dizer na prática? É não ter engenheiros de transportes? Quer dizer que não têm pessoal competente para fazer a gestão do sistema de transportes, para fazer a sua análise, para tomar decisões informadas. E, portanto, isso naturalmente atrapalha o funcionamento dos sistemas. Portanto, repare, quando nós dizemos um sistema funciona bem, não é só pôr um autocarro na rua a funcionar bem, é preciso ter um conjunto de decisões, de informação, de conhecimento, para que exista um bom ajuste entre aquilo que se oferece e aquilo que é necessário, pelo lado do cidadão, e por um lado, e por outro lado, é necessário também sermos capazes de desenhar as medidas adequadas para que o cidadão depois tome as suas opções em função daquilo que nós pretendemos seja a evolução das cidades, etc. Repare, quando dizemos que os transportes são dependentes de outros, não tem fim próprio, portanto tem um fim derivado, portanto depende das motivações diversas que as pessoas têm para se deslocar. Isto implica também que os transportes são um subsistema do sistema urbano e do sistema territorial, seja ele urbano ou seja interurbano. E, portanto, se nós não sabemos para onde é que queremos que o nosso sistema urbano vá, se eu não sei o que é que quero para a minha cidade daqui a 20 anos, eu também não vou saber o que é que eu quero para o meu sistema de transportes. Porque, ou seja, está-me a faltar o meu objetivo, não tenho objetivo estratégico, portanto, vou desenhar do ponto de vista tático o meu sistema com deficiência, inevitavelmente, porque não sei qual é o meu objetivo estratégico. Mas descentralizar a gestão dos transportes não vai contra essa ideia de pensar estrategicamente os transportes? Não, pelo contrário, vai no sentido de um melhor ajuste entre aquilo que é o sistema que se oferece e aquilo que são, digamos, os objetivos estratégicos daquela unidade territorial, se quisermos, da cidade, das conurbações, no caso das CIMs, ou das áreas metropolitanas. E, portanto, vai no sentido de aproximar justamente melhor estas duas, digamos, estes dois polos do problema, que é a procura por um lado, as necessidades por um lado e aquilo que se oferece por outro. E, portanto, nesse sentido é naturalmente positivo. Mas para que seja verdadeiramente positivo é necessário assegurar um conjunto de outras coisas, não só que estas entidades têm autonomia, têm competência, têm autoridade para o fazer e têm também equipas de fiscalização, etc. E, na maior parte dos casos, o que aconteceu foi descentralizarmos sem ter qualquer preparação. Portanto, na verdade... Mas como é que isso se resolve agora? Isso agora resolve-se combatendo portanto, contratando pessoas, contratando equipas. E isso deve ser responsabilidade dos municípios e das CIMs e está das a ser, áreas neste momento o problema foi literalmente empurrado para cima dos municípios e das CIMs e, portanto, as CIMs e os municípios têm que resolver, têm que fazer os seus planos de mobilidade, têm que perceber como é que é, quais são as necessidades das populações, têm que olhar para redes, têm que ser capazes de planear redes e, portanto, neste momento o que acontece é que, na maior parte dos casos, estão a recorrer à consultoria externa para conseguir resolver este problema e, digamos, aqueles que têm um maior pensamento estratégico vão se equipando com pessoal competente à medida que vão recorrendo a serviços de consultoria, não é? Não é desejável, do ponto de vista da gestão pública, não é desejável que uma Câmara dependa eternamente de consultores, não é? Pode depender de consultores no início, mas depois tem que criar competências próprias as quais devem aprender desses mesmos serviços de consultoria para ter alguma autonomia. Portanto, estamos numa fase difícil porque todo este processo foi empurrado para a última da hora. Portanto, há mais de 20 anos que se sabia que isto ia acontecer e que íamos ter, digamos, uma firme imposição comunitária ao nível europeu para introduzir competitividade no transporte urbano e, portanto, para licitar serviços, etc. E tudo isto foi sendo adiado e, portanto, a meta final é dezembro deste ano. Dezembro de 2019. Dezembro de 2019 e, portanto, neste momento está toda a gente a correr a fazer concursos e a tentar regularizar-se para não entrar em penalidade com a Comissão Europeia. Portanto, isto vem de uma direção europeia? A descentralização não vem necessariamente dessa direção, mas é também muito provocado
pelas condições que essa mesma regulamentação europeia impõe de introdução de concorrência na prestação de serviços de transporte urbano. O que quer dizer exatamente. Liberalização? Não, o que quer dizer introdução de pressão competitiva. Não é liberalização. Liberalização seria permitir que qualquer pessoa pegasse um autocarro e começasse a fazer serviços. Não é isso. É uma concorrência controlada, portanto, o que quer dizer que a autoridade é quem tem o direito e o dever, seja ela central ou local, é que tem o direito e o dever de lançar concursos, de identificar necessidades e lançar os concursos e definir os termos desses concursos, e a pressão competitiva faz-se justamente nos termos desses concursos. Portanto, isto funciona assim sempre que não haja uma situação de operador interno. Um exemplo de operador interno é, por exemplo, a Câmara do Barreiro. Portanto, é um transporte municipal. Portanto, o operador interno é um órgão da própria Câmara Municipal. Neste momento, a Carris também é um órgão da própria Câmara Municipal. E que é mesmo assim compatível com a tal diretiva? É compatível com a regulamentação europeia, porque entram no figurino do operador interno, que no essencial é uma unidade dentro da própria autoridade e que, portanto, que está organicamente e hierarquicamente dependente da própria autoridade, tal como qualquer outro departamento dessa autoridade. Neste momento, isso acontece com a Carris, ao ter sido integrada com a Câmara Municipal. Foi municipalizada. Agora aconteceu isto no início de fevereiro, não é? Acontece com os transportes municipais do Barreiro, portanto, que já eram assim há bastante tempo. Neste momento está em discussão e tem vindo notícias, têm sido publicadas notícias que há 5 ou 6 comunidades que estão interessadas em adquirir a STCP e fazer da STCP operador interno também destes mesmos municípios. A STCP que é a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Portanto, estas situações são situações de operador interno e, portanto, o operador interno não tem que ser sujeito a medidas competitivas para assegurar contratos. Todos aqueles que não forem operadores internos têm que ir à licitação competitiva. Portanto, não é um figurino de liberalização, como aconteceu em Inglaterra, fora de Londres, há uns anos atrás, até porque esse sistema deu provas de que não funcionava, não era bom. Portanto, não só era destrutivo, como não produzia os efeitos pretendidos em termos de pressão competitiva. E, portanto, isso foi abandonado na própria regulamentação da Comissão Europeia, isso foi abandonado e passámos ao figurino da concorrência limitada, portanto, competição limitada. Assunção Cristas, líder do CDS-PP e cabeça de lista do Partido por Lisboa às eleições legislativas, disse na semana passada, dia 30 de agosto, nós estamos a gravar no dia 4 de setembro, somos muito críticos à forma como a descentralização estava a ser feita, sem clareza, sem recursos e sem se perceber o que se deixa de fazer a nível central. Os municípios têm recursos para assumir estas responsabilidades neste momento? Não, esse é um dos problemas. Digamos, se quisermos a próxima década, um dos principais problemas em cima da mesa é o financiamento. E, portanto, é necessário transferir recursos e dar autonomia financeira aos próprios municípios para eles poderem gerir esses e outros sistemas, não só os transportes como outros sistemas. E é necessário também começar a pensar, que é alguma coisa que já ao nível internacional se trabalha bastante, que é em encontrar formas de captura de valor relativamente aos sistemas de transporte. Isso é sabido que existe, é sabido que é possível aplicá-las e essa é uma forma que os municípios têm de recorrer a formas alternativas de financiamento. E, portanto, essa é de facto uma das limitações. Portanto, não só não há recursos de conhecimento, como também não há limitações fortes de recursos financeiros e, portanto, é necessário descentralizar, digamos, de uma forma mais consistente. Uma das decisões mais emblemáticas do Orçamento de Estado para 2018, já falámos até aqui sobre isso, a Rosário mencionou, foi a criação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, o PART, que toda a gente conhece como uma medida que veio baixar o preço dos passos únicos em todo o país. Na cerimónia que assinalou a entrada em vigor do programa em Setúbal, o primeiro-ministro António Costa afirmou que o passo único é, e estou a citar, a maior revolução nos transportes públicos na última década. Concorda com ele?
Concordo, é sem dúvida, do ponto de vista comportamental, é uma medida que tem um impacto enorme no comportamento das pessoas. Portanto, lá estamos, vamos diretamente, digamos, é uma no medida, dia-a-dia das pessoas. É uma medida cirúrgica no comportamento das pessoas, porque afeta o dia-a-dia, teve impactos enormes na população, sobretudo na população que vive mais distante e que tem maiores distâncias a percorrer entre o trabalho e a casa, e isso altera de uma forma radical o raciocínio e o processo de decisão do cidadão individual, não é? Portanto, quando essa medida tem impactos da ordem de redução de 70% a 80% nos orçamentos familiares, é naturalmente uma medida brutal em termos de influência de comportamento e, portanto, é sem dúvida a maior revolução. Agora, é necessário que essa revolução tenha pernas para andar e para se manter e, portanto, não basta, essa medida é muito mediática, pronto, obviamente, tem uma determinada orientação política, é mediática, mas é preciso assegurarmos que ela é sustentável. E, portanto, como sabe, ela foi financiada pelo Fundo de Carbono e, portanto, para o Fundo de Carbono continuar a ter meios de sustentar ou então ser sustentado por outros fundos, é necessário termos um conjunto de medidas consistentes que alimentem este fluxo financeiro para que isto seja possível, não é? Para acederem ao PART, as câmaras ou as comunidades intermunicipais tinham de concordar com percentagens de cofinanciamento. Portanto, o Estado Central pagava uma parte, as autarquias pagavam outra. Em 2019, as autarquias e as CIMs têm a seu encargo 2,5% da despesa deste programa. Em 2020 passam a 10%, em 2021 passam a 20%. Daqui a 3 anos teremos os municípios a queixarem-se de não terem verbas para financiar os espaços ou para financiar as ofertas de novos transportes que entretanto criaram? Depende, alguns sim, outros não. Digamos, os municípios que estejam mais informados, mais preparados e com uma melhor reflexão estratégica terão a capacidade de perceber o que é que se está a passar no resto do mundo e de encontrar formas de financiamento. Formas essas de financiamento que podem dar uma resposta plena às suas necessidades, dependendo da dimensão do município, naturalmente, e das capacidades que tiver ou do potencial que tiver de captura de valor para justamente alimentar o sistema. Outros municípios que estejam mais passivos, menos alerta, certamente estarão no figurino do bater à porta do Governo Central e dizer estamos bloqueados. Mas não é um problema, mais uma vez, de dotação financeira do Estado Central para os governos locais? Vamos lá ver, sempre que se fala em dotação financeira, quem recebe quanto mais melhor e quem paga quanto menos melhor. Mas há pouco dizíamos, portanto, que a descentralização temos esta questão, poderia ter esse problema. Portanto, a descentralização tem obviamente essa questão associada, pronto, que é a própria organização da descentralização financeira. Como sabe, quando passamos de um pote financeiro em que a utilização dos dinheiros é mais flexível para gavetas pré-determinadas, a forma de gerir estes orçamentos passa a ser muito diferente. E, portanto, isso tem naturalmente implicações. E também sabemos que quando retiramos do Governo Central, estamos naturalmente a ter algumas penalidades desse lado. E, portanto, há sempre implicações quando se mexe em recursos financeiros de um lado para o outro. Agora, o que não se pode dizer é vamos descentralizar, e descentralizar quer dizer que o Governo Central tem que pagar tudo aos municípios. Essa não é a solução. Isso não é sinónimo de descentralização. Isso não quer dizer descentralização em parte nenhuma do mundo. Portanto, os municípios, ao assumirem a responsabilidade, terão naturalmente uma participação forte do Governo Central em transferências de verbas, mas têm também que ter a responsabilidade e a criatividade de encontrar formas de financiamento e formas de defender a sua própria competitividade. Repare, um município é um gestor territorial que tem um conjunto vastíssimo de competências para gerir, mas que tem também que assumir que é uma entidade que deve ser, aos olhos do cidadão, competitivo.
E, portanto, eu, cidadão, vou morar em Oeiras, ou vou morar em Cascais, ou vou morar em Lisboa, até em particular nestas áreas de adjacência, em função daquilo que cada município me poderá vir a oferecer. E é para aqui que vamos caminhar. Ou seja, o município não é uma entidade do ponto de vista concorrencial passivo. E isso é uma mudança de paradigma muito grande que ainda temos que operar. E que esta descentralização agita estas águas, pronto. Uns perceberão mais depressa, estarão mais preparados já para o fazer, porque já eram mais competitivos e, portanto, já eram mais empreendedores, já tinham tomado uma série de iniciativas. Outros mais passivos terão naturalmente mais dificuldades. Agora, todos os municípios, mais tarde ou mais cedo, vão ter que acordar que aqueles que são menos competitivos vão começar a ter êxodo de cidadãos em função dos outros que são mais competitivos. E, portanto, não se pode esperar que o Estado Central faça toda a alimentação através de fundos do Estado Central. Até porque a própria descentralização de receitas também vai ocorrendo. E, portanto, o município tem que ser capaz de gerir influenciando os cidadãos, não é? Rui Rio, líder do PSD e número 2 do Partido pelo Porto, disse no passado março: não concordo que todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres, paguem com os seus impostos a redução do preço dos passos em Lisboa. Isto faz sentido? É o resto do país que está a pagar a redução dos preços dos grandes centros urbanos? Repare, é o resto do país que paga os hospitais, é o resto do país que paga a educação, é o resto do país que paga a polícia, é o resto do país que paga o saneamento. Portanto, isto acontece com todas as chamadas utilidades. Aquilo que nós temos que perceber é que o transporte é uma infraestrutura básica do território. É tão importante como o saneamento, é tão importante como um hospital, é tão importante como a educação. E nós até agora não o temos tratado como tal. E, portanto, se queremos ter um bom sistema de transportes, temos que o tratar como tal. Esse argumento é um argumento que não tem pernas para andar, por assim dizer. É um argumento sem pernas para andar, porque esse é o argumento, isso é aquilo que acontece com todos os sistemas. É todo o país que paga um hospital que está em Bragança, é todo o país que paga, e o que é que vamos fazer? Vamos deixar de ter, vamos ter só hospitais nas áreas metropolitanas, vamos ter só faculdades nas áreas metropolitanas, vamos ter só escolas nas áreas metropolitanas? Certamente que não. Portanto, não há razão para que os transportes tenham, ou para que haja um tratamento diferente nos transportes, quando é uma infraestrutura tão essencial quanto todas as outras que alimentam a nossa sociedade e que suportam as nossas sociedades. Com a entrada em vigor destes passos, chegaram também relatos de problemas de adequação de oferta à procura. Ao Diário de Notícias, a área metropolitana de Lisboa confirmou que em junho havia mais 164 mil novos detentores de passes na zona da capital, comparado com o período homólogo. O metro de Lisboa teve de aumentar a velocidade a que circulava. Na Fertagos, a ligação Lisboa-Setúbal foi necessário retirar bancos para as pessoas circularem de pé, porque não havia espaço. Nas travessias do Tejo, que são da Soflusa e Soflusa e Transtejo, que é a mesma empresa, há falta de navios e trabalhadores, o que levou a greves. De que é que adianta dizer às pessoas que podem andar de transportes mais barato se depois não há capacidade para responder à procura delas? Adianta pouco, obviamente. Adianta alguma coisa mesmo assim, ou seja, mesmo funcionando mal, adianta alguma coisa, porque há na mesma alguma transferência modal, mas não é desejável que isto aconteça, nem é desejável que isto se processe assim. Ou seja, na verdade, o que é que teria sido o correto? Era que todos estes modos de transporte tivessem tido o tempo de preparação para esta medida e para perceberem que a procura iria aumentar e que, portanto, tinham também que aumentar a sua própria oferta. Acha que foi precipitada a mudança? A questão é assim, o problema não é... ela teria aparecido agora? Certamente que não. É uma mudança muito oportuna para um ano de eleições. E, portanto, ela é, digamos, calendarizada para otimizar, digamos, esse efeito. Mas isso é sempre assim, e portanto, a polícia é a natureza da política. Mas deve ser assim. Ou melhor, é a natureza do jogo político, se quisermos, numa democracia.
Podemos dizer que é uma externalidade da democracia, mas não sabemos fazer de outra maneira. Ou pelo menos até agora ainda não inventámos nenhuma outra maneira melhor para fazer. E continuamos a achar que a democracia é melhor do que os outros sistemas, não é? Portanto, digamos que é uma externalidade, mas faz parte do jogo político. Tal como faz parte outras medidas noutros setores, nos setores da saúde, da educação. Portanto, os anos eleitorais são sempre anos em que beneficiam destas medidas, às vezes não sustentáveis, às vezes medidas que só duram no momento da eleição e depois perdem-se porque não têm pernas para andar, outras vezes medidas de caráter mais profundo. Podemos dizer, a mudança foi precipitada, a mudança foi calendarizada, ponto final, isto faz parte do jogo político. Não faz parte das políticas no sentido de policy, mas faz parte do jogo político no sentido de politics, do jogo de poder entre partidos políticos. E, portanto, isso é um facto, que não vale a pena estendermos muito sobre isso. Agora, qualquer mudança é precipitada, a questão não é ser precipitada, a questão é ela foi bem planeada e organizada ou não. E ela não foi, de facto, bem planeada e organizada. Portanto, ela foi tomada, é uma medida de mérito, é uma medida com impacto positivo brutal, mas que depois deu todos esses problemas porque não foi bem organizada. Porque os operadores não estavam preparados e, portanto, gerou e está a gerar até que o sistema se reequilibre outra vez e pronto, e daqui a 6 meses, daqui a 8 meses já ninguém se queixará e terá sido uma boa medida, mas digamos que foi implementada aos trambolhões. No passado junho, vamos mudar de tema, o Bloco de Esquerda e os Verdes apresentaram projetos de resolução que tinham como objetivo por fim a parceria público-privada entre o Estado e a Fertagos, que opera viagens de barco entre Lisboa e Setúbal. As duas propostas foram rejeitadas pela maioria PS, PSD e CDS, o PCP votou também a favor, portanto com o Bloco de Esquerda e com os Verdes, e o PAN absteve-se. As PPPs são a resposta para o sistema de transportes? Vamos lá ver, as PPPs são um bom instrumento, desde que seja bem aplicado. Qual é ou qual tem sido um erro recorrente? Que é o considerarmos que as PPPs são as soluções para quando temos prejuízo e, portanto, são a solução porque vamos extrair dinheiro aos privados. E este é o erro crasso que resulta não em Portugal, mas em todo o mundo, que tem resultado num desaire e numa sucessiva renegociação de contratos, tendo sempre penalizado o Estado, portanto que é sempre quem acaba por ter que pagar, digamos, todas as digamos, os efeitos nocivos quer direta, quer indiretamente, das PPPs. É assim, as PPPs obrigam, portanto, o modelo PPP obriga a que eu tenha um bom modelo de negócio. E um bom modelo de negócio é um modelo que tem sustentação própria. Portanto, sempre que eu aplico as PPPs num modelo que não tem sustentação própria, eu estou, digamos, a candidatar-me a ter um problema de litígio entre as partes que estão a trazer recurso financeiro. Porque, imediatamente, se o modelo de negócio não é sustentável, imediatamente as partes vão tentar empurrar para cima umas das outras os déficits e tentar salvar o seu, digamos, a sua dama. E, portanto, sempre que isto acontece, a PPP tem um potencial para dar mau resultado. E, portanto, é necessário, é indispensável, eu diria. Portanto, o modelo é um modelo bem concebido, bem imaginado, mas tem que ser bem aplicado. Ou seja, não é um modelo para extorquir dinheiro aos privados, nem para extorquir dinheiro aos públicos, porque aquilo que tem acontecido é justamente estas duas, digamos, estas duas ambições têm-se jogado em cima das PPPs e, portanto, os privados já vão para as PPPs todos articulados com advogados para poder reclamar direitos, etc. O público vai para a PPP também com intenções de poder beneficiar financeiramente e acabam por se montar muitas vezes PPPs em cima de modelos de negócio que não são sustentáveis. Mas os transportes devem ser sustentáveis? Devem autossustentar-se? Os transportes podem ser sustentáveis se souberem capturar o valor que têm.
Repare, já o pensou... Serviço Nacional de Saúde não é autossustentável, não é? Por exemplo. O Serviço Nacional de Saúde não é autossustentável. Os transportes em muitos sítios não são autossustentáveis. Mas devem ser. Mas os transportes em alguns sítios podem ser autossustentáveis. Onde eles puderem ser, devem ser. E agora, eu não posso é deixar os transportes nem nenhum outro sistema cativo de uma subsidiação permanente que faz com que os desempenhos das várias unidades que estão envolvidas vão amortecendo e vão piorando progressivamente. E, portanto, esse laxismo vai penalizando o sistema, vai produzindo uma má qualidade e vai tornando o sistema cada vez mais caro. Isso não são dois problemas diferentes? Um de competência e outro de São problemas complementares. são problemas complementares e com uma relação causal muito forte. Portanto, não são problemas independentes. A configuração institucional e organizacional que nós fazemos não é independente do resultado que nós temos em termos de desempenho. Eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo, que hoje se discute genericamente em quase todo o mundo. Numa cidade como Lisboa, por exemplo, certamente já observou que há uma diferença muito significativa de preços se eu tiver um apartamento junto a uma entrada do metro ou se tiver um apartamento a 3 ou 4 quilómetros e não tenho acesso de transporte público. O que é que acontece a este valor adicional? O apartamento é o mesmo. Ou seja, o apartamento, stricto sensu, o apartamento, o escritório, aquilo que quisermos, stricto sensu, não tem nenhuma variação que implique a sua variação de valor. É exatamente a mesma coisa. Portanto, tem o mesmo valor intrínseco. E o seu valor adicional é trazido pelo sistema de transportes. Agora eu pergunto-lhe, já viu esse valor adicional retornar ao sistema de transportes para o alimentar? Ainda que não fosse na totalidade, ainda que fosse parcialmente. Seja valor, por exemplo, com o IMI ou com uma outra coisa qualquer. Pronto, é isto que se chama captura de valor. E a captura de valor tem financiado muitos sistemas de transporte. Ou impostos da venda, em várias partes do mundo. E, portanto, neste momento, esse adicional é lucro gerado e que fica no sistema de imobiliário, não vem para o sistema de transportes. E, portanto, isto corresponde a um mau desenho que nós temos e, portanto, não temos capacidade de fazer essa captura de valor. Portanto, se o sistema de transportes estiver devidamente embebido e interrelacionado com os outros sistemas, temos muito por onde captar valor para o alimentar. E, portanto, em muitos casos ele poderá ser autossustentado, noutros certamente nunca virá a ser. Em particular, os modos pesados têm um grande investimento à partida que dificilmente os torna viáveis e por isso fazemos a distinção entre aquilo que é o investimento e aquilo que é a despesa para financiamento da operação. Mas podemos pelo menos assegurar que a operação é viável, ainda que o investimento tenha um montante de custos enterrados que não são possíveis de recuperar. Mas a mesma coisa acontece com muitos dos outros sistemas que nós temos, não é? Segundo dados do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, o IMT, citados pelo Jornal de Notícias em julho, nos primeiros 8 meses desde a entrada em vigor do regime jurídico da atividade de transportes individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas, o chamado TVDE, portanto, e que foram criados nesta altura, foram criados nestes 8 meses, mais de 4.500 registros de empresas e mais de 3.000 motoristas, registros para motoristas. Esta lei regula a atividade de empresas como a Bolt, que era a antiga Taxify, a Captain, que era a antiga Chauffeur Privé, a Cabify e a Uber, por exemplo. A iniciativa privada está a resolver os problemas de mobilidade nos centros urbanos do país? Pode vir a resolver em algumas situações. Repare, quando nós falamos é preciso transporte público em toda a parte, em muitos sítios não há sequer massa crítica para ter esse transporte público. E em outros sítios não é sequer uma boa decisão que eu tenha transporte coletivo de massas, portanto, vulgo autocarros de 50 lugares ou elétricos rápidos, etc. Portanto, transporte de grande capacidade, porque não tenho procura para isso.
E, portanto, um dos Mas isso elementos... nos centros urbanos ou Isso ou em no muitos interior? centros urbanos. Em centros Isso em urbanos. muitos, já lhe vou contar uma história que exemplifica isso. Isso em muitos centros urbanos. E, portanto, um dos aspectos do desenho, desenho e gestão de um bom sistema de transportes é sermos capazes justamente de ajustar as diferentes soluções possíveis de mobilidade aos diferentes níveis de procura. Portanto, o que acontece com estes novos serviços que surgem é aquilo que acontece genericamente e que se tem visto em todo o mundo, desde os países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos, que é sempre que há um determinado serviço que cobre com deficiência uma determinada necessidade, a iniciativa privada emerge com um serviço que nós tendencialmente há sempre a tentação de dizer é ilegal. É mentira, não é nada ilegal. É sempre alegal, ou seja, normalmente emerge uma coisa que não tem enquadramento legal porque nunca aconteceu antes e, portanto, Que é o caso da não Uber, há. por exemplo. Que é o caso que aconteceu com a Uber. Que era o caso que aconteceu com a Uber e que Portugal foi um dos países que teve, de facto, a coragem de legalizar. Portanto, contra todas as manifestações, etc. E essa foi, de facto, digamos, uma decisão de coragem e bem tomada. E o que é que acontece? Isto cobre, digamos, chamados gaps do sistema, ou seja, há alguma coisa que não está a ter bom nível de qualidade, portanto, é uma oportunidade de negócio para quem oferece este serviço. Agora, o que é preciso nós termos do lado de quem está a organizar, a planear e a gerir o sistema de transporte? É olhar para estes serviços, olhar para estas soluções e perceber quando é que estas soluções são melhores do que aquilo que eu tenho. Eu hoje não me interessa ter um autocarro a andar às 10 da noite vazio, ou um metro a andar às 10 da noite vazio, metro de superfície, a andar às 10 da noite vazio. Isto tem um custo brutal. E um custo brutal para todo o cidadão, porque isto acaba por bater à porta do subsídio. E, portanto, é um custo muito grande para toda a população, em geral. E isto é má gestão, no essencial. Ter um autocarro de 50 lugares vazio a circular pela cidade é má gestão. E, portanto, eu, em vez de ter um autocarro, se calhar devo ter serviços organizados através das Ubers. Mas devem haver Ubers e Cabifys e Bolts públicos, por exemplo? Pode haver, ainda hoje, eu vim recentemente, na semana passada, de Singapura, onde existe uma Uber pública. É a Grab. A Grab é uma Uber, portanto, lançada pelo próprio Estado e que funciona, opera em paralelo com os táxis da cidade. Por exemplo, tem aí, se quiser, um país, uma cidade-país, onde as coisas estão a ser organizadas dentro desta lógica. Eu não me interessa ter autocarros a andarem vazios, porque isto tem um custo brutal, interessa-me ter serviços que me respondam à necessidade dos cidadãos e respondem melhor, porque qualquer pessoa é melhor servida se às 10 da noite o levarem porta a porta e não tiver que percorrer percursos a pé em zonas escuras ou em zonas onde não há movimento, do que ficar numa paragem de autocarro, numa paragem de metro e depois ter que fazer 400, 500 ou 600 metros a pé. A Giovanna Desposito, que é responsável da Uber para o sul da Europa, disse ao Observador no início de julho que Portugal era, estou a citar, um dos modelos de ouro da Uber. Acha que nós somos um dos modelos de ouro da Uber porque não existem alternativas adequadas de transportes públicos? Não. Eu acho que nós somos um modelo de ouro da Uber porque Portugal, de facto, teve a coragem de regulamentar a Uber no momento certo e não cedeu às pressões instaladas dos incumbentes, portanto, que era o grupo dos taxistas. Portanto, de facto foi uma boa decisão e isso é um exemplo para outros países. Não tem a ver, ou seja, a Uber não existe porque temos má qualidade dos outros serviços. Ou seja, não é isso que faz o sucesso da Uber. A Uber ou qualquer outro desses TVDs, o sucesso dessas operações resulta, se quisermos, de uma gestão racional de onde é que devemos ter que tipos de serviços. E, portanto, onde é altamente prejudicial, não tem receita, eu não devo ter autocarros a andarem a circular vazios, nem devo ter metros ligeiros, devo ter este tipo de serviço e devo estimular que este tipo de serviço seja utilizado. Repare, Amsterdão, Holanda, há já mais de 20 anos, que criou uma coisa que se chama o trem-táxi. E o trem-táxi é justamente
foi justamente, na altura, o dizer eles têm uma rede ferroviária muito desenvolvida e muito capilar, portanto que chega a todas as vilas, mas tinham um serviço de autocarros que depois era alimentador dessa rede ferroviária, e perceberam que a partir das 8 da noite os autocarros andavam a circular vazios, e portanto acabaram com o serviço de autocarros, criaram um bilhete que se chama trem-táxi, e as pessoas, em vez de irem para casa de autocarro quando chegam de comboio à estação, vão para casa num táxi coletivo. Tem quantos lugares? Que tem os 4 lugares habituais. 50, não é? Tem 4 lugares habituais e, portanto, as pessoas vão sentadas e só não sabem se vão ser o primeiro ou o último a ser distribuído, porque é o taxista que vai definir a rota, mas vão sentadas, tranquilas, em segurança, até à porta de sua casa. Serviço que o autocarro nunca lhes vai fazer. É isso que se chama Mobility as a Service ou mobilidade como serviço? Não, Mobility as a Service é outra coisa. Mobility as a Service é a criação de uma plataforma que nos permite não só escolher, como pagar e decidir sobre toda a nossa mobilidade. Portanto, a plataforma diz-me, é uma plataforma inteligente, que me diz e que tem informação em tempo real e que me permite dizer eu quero ir daqui para o Chiado e faço esta pergunta à plataforma e a plataforma diz-me tem estas alternativas, custam X, quero comprar o bilhete agora e eventualmente até me pode oferecer bónus, pode-me dar descontos, dependendo se eu tiver o cartão do Continente, se eu tiver o cartão do Pingo Doce, etc. Portanto, digamos, é uma central, é um hub de informação e pagamento que me permite fazer a gestão de toda a minha mobilidade como cidadão. Esta diversidade de serviços enriquece estas plataformas, porque dá-me muitas alternativas. Quanto mais serviços destes eu tiver, mais rica a plataforma é nas opções que me dá. E, portanto, o Mobility as a Service é exatamente isto. É abandonarmos o conceito da propriedade, o meu carro, a minha moto, o meu, e em vez disso eu uso um carro agora partilhado, por exemplo, uso uma bicicleta partilhada, uso uma trotinete, uso um Uber ou um Cabify ou uma outra coisa qualquer, ou uso um autocarro ou uso um metro e, portanto, e que me permite, digamos, desligar-me desta relação de estatuto social e de propriedade que nós ainda temos em relação ao veículo privado. Repare, os veículos privados estão cerca de 90% do tempo parados. É um dos maiores desperdícios de recursos que a nossa sociedade tem. O próprio táxi está subutilizadíssimo. Os táxis estão 70% do tempo parados em estação, porque não os utilizamos devidamente. E em vez disso andamos a circular com imensos carros na cidade. E isso prejudica a qualidade do ar, prejudica a qualidade da cidade, etc. Mas é porque também é muito mais caro andar de táxi ou de Uber do que andar com o próprio carro que já foi comprado e que, portanto... Não, olha que não. Não, olha que não. É muito mais... pode ser muito mais barato andar de Uber. De Uber, estamos sempre a referir a Uber, mas de andar de TVDE, se quisermos, no meio da cidade do que andar com o carro privado. Porque tem que estacionar, porque gasta combustível, se considerar todos os custos, mesmo se puser de parte a compra, se considerar o custo de combustível, o custo dos seguros, o custo do estacionamento. Agora, tudo isto tem que ser mantido num determinado nível de preço. Portanto, se eu tiver estacionamento gratuito, se eu permitir estacionamento em qualquer parte e não fizer um bom enforcement, isso, por exemplo, é uma das coisas que a cidade de Lisboa fez, já não neste governo, já em governos anteriores, e que foi uma medida de grande eficácia, foi a regulamentação do estacionamento. Melhorou muito o nível do trânsito dentro da cidade de Lisboa e porquê? Porque passou a ser... chamado enforceable, passou a ser imposto, passou a ser assegurada a sua implementação. Agora, se eu não tiver que pagar o estacionamento, portanto, se tiver tudo de uma forma mais ou menos laxizada, portanto, em perfeito laxismo do lado das autoridades, claro, aí fica mais barato andar de carro, claro, não estou a pagar, portanto, é mais barato. Mas é ainda assim mais barato, muito mais caro utilizar um Uber do que utilizar, por exemplo, o metro, não é? O Estado deve garantir que a política de preço, mas se eu tenho um metro, espera da Uber que resolva problemas de transportes, também deve dizer que o preço não deve ser mais do que X? Não, mas é... Deve ser o Estado a garantir que a política de preço
é compatível com as pessoas? Deve ser o Estado a garantir que há um mínimo, ou seja, o Estado tem que garantir, ou deve garantir, que Qual é não que é a há... relação do Estado com estas A relação do entidades? Estado não é com as entidades. A relação do Estado com as entidades é uma relação de regulador da atividade. Portanto, que deve assegurar qualidade de serviço, deve assegurar segurança e, portanto, e um conjunto de padrões que devem ser respeitados. E essa é a relação do Estado com as entidades operadoras, sejam elas quais foram. Agora, a relação importante é a do Estado com o cidadão. E a relação do Estado-cidadão deve assegurar que não há nenhum cidadão que fique excluído por falta de mobilidade. Excluído, portanto, de qualquer das suas funções. Portanto, isso quer dizer que eu tenho que assegurar que o cidadão tem capacidade financeira para poder utilizar os serviços. E, portanto, eu vou ter metro em algumas zonas, mas isso não me implica que eu tenha que ter metropolitana em toda a parte, nem me implica que eu tenha que ter autocarros em toda a parte. Agora, eu tenho é que ter um cidadão que tem que ter um cartão, tem que ter um título na mão, subsidiado ou não, dependendo da sua condição financeira, que lhe garanta que ele não fica excluído e que pode usar os modos existentes e que a rede disponível de modos cobre todas as necessidades do cidadão. Repare, fazer igual para todos não é equitativo. Quando nós dizemos vamos subsidiar o metro, os autocarros, etc., e vamos ter o mesmo preço baixo para toda a gente, quer dizer que eu estou a subsidiar da mesma forma o milionário que estou a subsidiar o desempregado. E isto não é uma boa solução. E tem provado não ser uma boa solução. Agora, eu tenho que saber distinguir quais são os serviços que devem ser subsidiados e que devem corresponder aos serviços mínimos, e esses sim devem ser assegurados, e quais são os serviços que são serviços acima dos mínimos e que, portanto, que devem ser mantidos numa lógica de oferta e de procura, mas assegurando qualidade de serviço, assegurando a regulamentação, etc. Ou seja, nós vamos chegar a um ponto em que o passo vai dar para os carros a pedido, os carros partilhados, trotinetes partilhadas, tal como dá para a Carris e para o metro? Sim, eu acho que vamos chegar, e mais rápido talvez do que se possa pensar, vamos chegar à situação em que agentes operadores de Mobility as a Service, ou seja, operadores dessas plataformas, nos vão permitir que com esse título adquirido nessas plataformas, eu posso usar desde o parque de estacionamento até a trotinete, até a bicicleta, com um só título de transportes. Aliás, já temos alguns exemplos que já estão a caminhar nessa direção. Repare, eu já consigo pagar parques de estacionamento a descoberto, parques de estacionamento cobertos. A Via Verde já consegue pagar muitas coisas. Portanto, caminhamos, digamos, nessa direção a passos largos, o que facilita e torna muito fácil a utilização dos serviços. E ao tornar muito fácil a utilização dos serviços, esse é um outro aspecto que não deve ser negligenciado, porque é um aspecto muito importante. Ou seja, não é apenas o conforto e o estatuto social que nos puxa para o carro privado, mas é também a facilidade de uso. Repare, qualquer pessoa sabe como é que circula de carro em qualquer cidade, porque a informação vai-nos sendo dada em doses, nas doses necessárias. Tenho uma seta para a direita porque vou para aquele sítio, tenho a indicação aqui, etc. Se eu lhe perguntar de repente, na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, e se não for um utilizador regular e frequente, como é que vai em transportes públicos ou sem carro privado de um sítio para o outro, é uma grande complicação. O Mobility as a Service ultrapassa essa barreira, porque essa grande complicação desaparece, porque eu passo a ter no telemóvel uma aplicação que eu pergunto, eu não tenho que saber nem preocupar-me em saber, porque a aplicação vai-me dizer como é que eu faço para ir. E, portanto, vai-me oferecer com diferentes graus de conforto, com diferentes graus de qualidade, com diferentes níveis de preço. E é muito importante mantermos esta relação qualidade-preço e não entrarmos numa dislexia entre fazer variações de preço quando não há variações de qualidade. Porque nós vivemos, seja qual for a orientação política que as pessoas tenham, nós efetivamente vivemos numa sociedade de consumo. E a sociedade de consumo tem esta relação qualidade-preço muitíssimo afinada. E, portanto, sempre que eu nego isto nos transportes, estou a negar o raciocínio básico que a sociedade tem.
e a forma como se organiza. E, portanto, não posso fazer isso. Porque eu fazer isso estou a contrariar todos os mecanismos de decisão. E, portanto, isso depois dá mau resultado. Não é? Mas a ideia de que eu tenho uma aplicação que me diz para onde é que eu tenho que ir e como é que eu tenho que ir, não parece um sistema desigual em que as pessoas mais idosas, as pessoas mais pobres, que não vão ter um smartphone e uma aplicação que lhes possa dizer isso, não vão ter acesso a essa tal Mobility as a Service? Eu acho que os Mobilities as a Service vão evoluir, e essa é, por exemplo, é uma das linhas de investigação em que eu estou a trabalhar, vão evoluir através da inteligência artificial, de forma a darem resposta a essas necessidades. Por exemplo, um idoso que não consegue interagir bem com a aplicação. A aplicação pode ter outras soluções em que ele não tem que aprender a usá-la, e a aplicação pode interagir com ele através de voz, etc. E, portanto, hoje temos a tecnologia para poder avançar nessa direção. Relativamente às questões financeiras, isso está dentro daquilo que a sociedade tem que considerar o que é um mínimo. E, portanto, um smartphone pode não ser um objeto caro. Aliás, eu acho que provavelmente toda a população tem um smartphone, dificilmente será aqueles que não têm por razão financeira. Porque, repara, há um smartphone básico, é um smartphone que faz tudo e mais alguma coisa das nossas vidas, não é? E o smartphone básico não é assim tão caro. Mas essas são questões que têm que ser tratadas ao nível do que é que são os serviços mínimos. E quando avançarmos para uma situação em que o Mobility as a Service é o standard, aí questiona-se se ter um telemóvel é uma coisa tão importante quanto ter um telefone como hoje, que já não usamos, mas continuamos a tê-lo em cima das nossas mesas, e praticamente não precisamos dele, porque o telemóvel resolve tudo, mas continuamos a tê-los, e continuam-se a vender casas com uma infraestrutura de telefone fixo, e a gente já não precisa dele, mas é considerado o mínimo da nossa sociedade. Portanto, é provável que se evolua naturalmente para que esse mínimo passe a incluir, por exemplo, um telemóvel. É uma solução, é uma situação muito provável. Há um mês, no dia 2 de agosto, foi aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas em Conselho de Ministros, onde se lê: Portugal contribuirá internacionalmente para os objetivos do Acordo de Paris através do compromisso de redução das emissões de gases com efeito de estufa, GEE, de modo a que o balanço entre essas emissões e a remoção ou captura de GEE da atmosfera, por exemplo, através de sequestro de carbono florestal ou agrícola, seja nulo em 2050. Dos programas eleitorais já apresentados à data de hoje para as eleições legislativas, nós estamos a gravar, mais uma vez digo, no dia 4, todos, excepto da Iniciativa Liberal, assumem como objetivo a redução das emissões com meta da neutralidade carbónica até 2005, e alguns até dizem antes. Por exemplo, o PAN diz que quer rever as metas, não fala em datas, o Bloco de Esquerda diz que quer em 2030. Tendo em conta que o setor dos transportes representa cerca de 1/5 do total de emissões de gases com efeito de estufa em Portugal, isto vai ser alcançado? Bom, dizer se vai ser alcançado ou não para 2050 temos vários cenários e que dependem de vários fatores, e portanto não podemos fazer uma afirmação com certeza. Podemos dizer, isso sim, é que se estão a tomar muitas medidas nesse sentido e em coerência com esse objetivo, e que há algumas medidas que, digamos, que estão no caminho crítico. Por exemplo, a rede de eletricidade, a rede de abastecimento de carro elétrico, é uma das medidas que está no caminho crítico para podermos atingir alguns desses objetivos. E, portanto, eu diria, não é impossível, depende de um conjunto de fatores e depende da boa articulação que se venha a fazer desses fatores que são condicionantes de atingir esses objetivos. Mas, certamente, os transportes estão no foco, digamos, estão no foco desse problema. E as tecnologias estão também em rápido desenvolvimento e no foco desse problema. Portanto, nós hoje já temos boa parte das nossas cidades preocupadas e a discutir questões de veículos autónomos, a implementar veículos autónomos. Já temos um avanço menor do que o que seria desejável da nossa rede de abastecimento de carro elétrico, e portanto há um conjunto de iniciativas que vão nessa direção e portanto digamos que há alinhamento para cumprir esses objetivos.
depende daquilo que acontecer no entretanto pelo caminho, depende dos impactos que eventuais recessões possam vir a ter sobre alguns dos desenvolvimentos e alguns dos investimentos que têm que ser feitos. Já está pré-anunciada uma recessão para o próximo ano, portanto, tudo isto pode obrigar a rever as previsões e, portanto, e a rever metas. Mas que há um esforço claro e de entendimento comum nesse sentido, parece-me que há. E esse parece-me que é, digamos, um ponto comum de todas as forças políticas. Acho que esse entendimento está assegurado de que não se pode brincar com essa parte da história. Portanto, e acho que todos os partidos entendem isso como uma prioridade. Temos um mês até às eleições. O que é que espera que seja discutido até lá em relação a transportes e em relação à mobilidade? Objetivos estratégicos, de sustentabilidade, de desenvolvimento de redes, de desenvolvimento de infraestruturas e, sobretudo, o que seria desejável é que ter dessas forças políticas debates informativos e não debates de despique que são muitas vezes desinformativos da população e fazem com que a população não perceba exatamente o que é que está em causa. Uma das áreas em que nós temos mais déficit neste momento de investimento, podendo não ser uma área de grande investimento, mas é uma área de grande déficit, é justamente a transmissão de conhecimento à população. As pessoas não estão ainda totalmente conscientes do que é que tem que mudar no seu comportamento, dos porquês da mudança, e pouco se tem feito relativamente a isso. Portanto, todas as iniciativas ambientais viradas para a sustentabilidade têm investido muito pouco na informação ao cidadão. E essa é uma das razões porque eu criei a IASA. É justamente porque acho que essa é uma área de grande déficit no país e que precisa de ser colmatado, porque essa é, digamos, é um fator básico na evolução da nossa sociedade. Ou somos capazes de educar a nossa população, de transferir conhecimento, de mudar comportamentos, ou então todas as medidas, todas as soluções vão ser muito menos eficazes e muito mais difíceis de implementar, porque não vamos ter a aceleração que decorre do facto da mudança, de sermos capazes de mudar o comportamento das pessoas. E isso é absolutamente essencial, é das coisas mais importantes que nós temos para fazer nos próximos anos, é sermos capazes de não concentrar o conhecimento, não é nas universidades, não é nos doutorados, não é nos licenciados, não. É ir à população, ao cidadão anónimo, digamos, e o cidadão anónimo tem que perceber qual é a importância da sua mudança de comportamento, qual é a importância das questões que estão a ser discutidas. As nossas forças políticas dão muito pouco valor a isto e portanto, temos muito pouca cultura deste envolvimento do cidadão, desta participação, destas abordagens de participação da cidadania. Temos uma cultura muito fraca neste domínio. E isso faz toda a diferença em termos de evolução da nossa sociedade e, portanto, essa é uma das áreas de grande investimento e que era bom que, de facto, fôssemos capazes de ouvir discussões de reflexão estratégica, de perceber as diferentes visões estratégicas e de perceber isso com um caráter informativo sério e, de facto, que envolvesse o cidadão. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Rosário Macário, professora e investigadora em sistemas de transportes. Muito obrigada. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, o Pedro Miguel Santos fez a edição de som, o Bernardo Afonso fez a edição, o Bernardo Afonso é que fez a edição de som e fotografia. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mau Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho.
A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.